Gente, sobrou para os jovens. Olha só, verso 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Prudentes aqui, no sentido de não se precipitar nas decisões, no sentido de avaliar, de pensar, no sentido de levar isso ao Senhor. Aí Paulo está dizendo assim, olha, encoraje. Isso quer dizer, como que eu encorajo uma pessoa? Estando do lado, irmão, no dia a dia, orientando, dizendo, olha, é desse lado aqui, vamos, você consegue, vai dar certo, vamos orar. Isso é encorajar. E aí Paulo está dizendo, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Gente, sobrou para Tito. Paulo está dizendo assim, Tito, você é o padrão. Você é o modelo. Você precisa ser esse homem moderado, digno de respeito, sensato, sadio na fé. Você precisa ser essa pessoa que tem uma maneira de viver correta. Você tem que ser aquele que não calunia. Você precisa ser aquele que sempre tem uma palavra de encorajamento. Você precisa ser o prudente. É isso que Paulo está dizendo assim, Tito, você é um exemplo para eles, você é uma vitrine que todos enxergam. E essa vitrine, ela não pode ter erro, ela não pode ter dano. Essa vitrine, ela precisa promover boas obras. É isso que Paulo está comentando aqui. Olha só, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Paulo aqui está encorajando Tito, está falando assim, leve a palavra, a sã doutrina, de forma íntegra. Leve a palavra com seriedade. Não leve a palavra com, gracejos. Não. Leva com seriedade, leva com integridade, porque o povo de Creta está vivendo de aparência. Eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser disciplinados e a correção ela não é feita de qualquer maneira. A correção ela precisa ser levada de forma íntegra e séria, porque é algo sério. E Paulo diz, olha, gente, tanto que Paulo é tremendo. Ele vira para Tito e fala assim, use linguagem sadia. Aqui Paulo, ele está mostrando um padrão de comportamento, irmão, que fala acerca de ações, acerca de pensamentos, acerca de linguagem, acerca dos seus sentidos. Vigia no que você olha, vigia naquilo que você fala. Cuidado com a calúnia, cuidado com aquilo que você ouve e leva. Vida prática, isso aqui é a vida do crente, a minha vida e a sua. Paulo fala assim, use linguagem sadia, porque na boca do crente, palavra torpe. E a palavra de Deus usa essa palavra, torpe. O que é palavra torpe? É uma palavra que você não ouviria Jesus falar. Imagina aqui comigo, você acha que você ouviria Jesus xingar? Jesus caluniar? Maldizer? Pensa assim, se não tá na boca de Jesus, não pode estar nos meus lábios, não. A linguagem precisa ser sadia. A gente não pode sentar na roda dos escarnecedores com conversinha, com gracejo, com palavra. Muito cuidado, porque pode ser no momento desse de descontração, onde você tá levando tudo na brincadeira, que Satanás, arma o laço. Como isso é sério, né? E ele prossegue dizendo assim, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Paulo está dizendo assim, Tito, você é o modelo, você é o exemplo em tudo. Comportamento, fala, visão, pensamento, orientação, encorajamento. E você não pode deixar rastro para ninguém pegar e chamar sua atenção. Você é o modelo que os crentes precisam olhar e copiar. Então, até as suas palavras precisam ser palavras sadias. Olha só, gente, que instrução de um líder, né? De um pastor mais velho para um pastor mais jovem. É isso. Ah, Roberta, mas aqui Paulo está orientando é só líderes. Não. Aqui Paulo está orientando a mim e a você. A igreja. Olha só o verso 9.
Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Sobrou para os escravos. Paulo está dizendo assim: Tito, ensina. Mostra como fazer, mostra como agir, mostra o que falar. E aqui Paulo diz assim: ensine os escravos a se submeterem, a não roubar. Isso não é atitude de cristão. Tinham muitos escravos convertidos na igreja, irmão. E aqui Paulo está dizendo assim: a conduta de um servo de Deus, ela precisa ser diferente, ela precisa ser digna de confiança. No servo de Deus não pode ser encontrado mentira, dolo, engano, calúnia, não. Isso não é o modo operante de um servo e uma serva do Senhor. O crente, e aqui eu me refiro àquele que crê em Deus de fato, aos cristãos, eles precisam conduzir a sua vida de uma maneira diferente, à altura do Deus que os chamou, conduzindo sempre os seus apetites, as suas paixões, as suas emoções ao senhorio de Cristo. Amém até aqui?